todos, meus queridos e minhas queridas. Eu vou fazer a vossa mensagem referente ao mês de março. Lembrem-se, são leituras gerais, podem ou não ressoar com todos vocês ou em tudo com vocês. Retirem da mensagem sempre aquilo que vocês conseguem ressoar ao vosso momento, à vossa energia ou à situação atual. Tudo o resto, o que não faz sentido ou o que vocês sentem que não é para vocês, soltem ao universo. Porque apesar da gente estar a trazer a energia do mês de março, posso trazer informações que se prolonguem mais para a frente. Eu, antes de iniciar a vossa mensagem, eu quero pedir desculpas pela minha ausência, mas para mim foi um tempo realmente muito necessário para me centrar, para me voltar a conectar, para equilibrar a minha energia e também resolver certas questões internas e pessoais. Eu vou utilizar este dadinho que vocês estão aqui a ver com os signos, uma vez que havia pessoas que deixavam às vezes nos comentários, eu leio os comentários, que o meu signo é sempre o último, e tenho que esperar tanto pelo meu signo e tudo mais. Eu não escolho o seguimento das leituras. Eu baralhava as cartinhas e depois, conforme as cartinhas ficavam, eu fazia o seguimento da leitura. Então optei desta vez trazer este dado para tirar o signo à sorte e a mensagem será então para esse signo. Vamos ver então qual é o signo que vai sair desta vez. Não se esqueçam de deixar o vosso like, o vosso comentário, a vossa partilha. Para quem não é subscrito e é novo no canal, gratidão pela vossa presença. Subscrevam se sentirem que a vossa energia enquadra com a minha energia, porque também é uma forma, este signo já saiu, é uma forma de trazer a energia da gratidão sobre a minha entrega e aquilo que vocês recebem. Há sempre uma troca entre o dar e o receber. O signo que saiu é o signo de Peixes, eu acho que vocês conseguem ver. Está um sol maravilhoso. Está um sol maravilhoso, gente. Não está quente, mas o sol mostrou a cara. E aqui é tão difícil ver o sol a brilhar, ou ter o astral do sol, e ele hoje está maravilhoso. Vamos ver então o que a espiritualidade vos quer dizer, meus queridos do signo de Peixes. Mas primeiramente vamos invocar os nossos queridos seres de luz, como sempre o faço. Eu invoco todos os seres de luz que trabalham através do amor, da verdade e da justiça divina, em nome da Santíssima Trindade, que é Deus Pai, Filho e Espírito Santo, Amém, em nome do Sagrado Coração de Jesus. Eu invoco todos os arcanjos, serafins, querubins, mestres ascendidos, para que toquem no meu coração, na minha intuição, e eu seja apenas veículo e canal de comunicação e nada mais do que isso. Em meu nome e em nome de todos nós, a mais profunda gratidão, grata por tudo, gratidão. Vamos ver o que é que a espiritualidade vos quer comunicar para o mês de março. Eu primeiramente vou tirar o anjo da guarda, uma mensagem do vosso anjo da guarda, mas que só irei comunicá-la ou lê-la, transmitir no final da mensagem do mês de março. Meus queridos seres de luz, mostrem-me, por favor, então, o que querem que eu comunique para signo de Peixes. Qual as vossas mensagens, os vossos conselhos, os vossos direcionamentos para este grupo de seres de luz referentes a Peixes, mês de março. Gratidão. Mostrem-me, por favor, qual é o ser de luz que se quer comunicar e o que quer trazer de comunicação para Peixes. Gratidão. Eu vou deixar aqui, que depois eu irei ler no final. Vamos ver qual é a energia do vosso mês. Mostrem-me, por favor, qual é a energia do mês para Peixes. Mostrem-me, por favor, energia do mês de março, signo de Peixes, por favor. Gratidão. Há momentos da nossa vida que realmente é aconselhável a gente fazer pequenos retiros. Retiros para estarem... É tal jornada do ermita, é retiros para a gente ir dentro das questões. Porque às vezes a gente até sabe qual é o problema, sabe onde está a solução, só que a gente não para pensar, evita a confrontação das situações. E às vezes é necessário, gente. É necessário e é positivo.
é gratificante no final. Até pode ser meio que desconfortável, mas no final é compensador. A energia do vosso mês. Vocês têm a carta do Envolve, ok? Esta carta do Envolve, ela tem a imagem de uma pessoa, sim, mas que tem umas asas de borboleta. E eu, quando olhei para as asas da borboleta, para mim é transformação e libertação, gente. Ou vocês estão a passar, ou irão passar no vosso mês de março, por algum tipo de transformação, ou mesmo por algum tipo de evolução, mas uma evolução a qual vos dará asas. Asas. Porque é a carta da evolução, é a carta do evoluir. Por isso é que quando eu olhei para a carta, se vocês repararem, é uma pessoa, é um ser, mas nas suas costas parece que estão as asas de a borboleta. O que me mostra transformação e evolução, como diz a carta, evolve, tem a ver com a evolução, mas acima de tudo esta evolução é como se vos desse asas, libertação, liberdade, expansão, mas eu até acredito mais que seja o poder voar. Quando a gente voa, o que é que faz? A gente liberta-se, a gente abre-se às experiências, ao mundo, às oportunidades, às coisas novas. Vamos ver o que é que vos diz com o tarot. Vamos entrar em cada área da vossa vida e vamos entender mais a fundo o que vos quer dizer o evoluir. É um mês de evolução, é um mês de transformação e, acima de tudo, como eu digo, de algum tipo de libertação. Porque as asas é voar, por isso para mim é libertação. É movimento. Qual é a energia com que inicia o mês? Qual é a energia com que inicia o mês? Signo de Peixe. Esta é a vossa energia, como vocês iniciaram o mês, o porquê desta energia, as vossas finanças, amor ou família, trabalho ou estudos para quem está no ativo, para quem não está no ativo, avança esta área. Mas eu tenho que trazer a área para todos, não é? O conselho da espiritualidade. E este mês eu estou a tirar um conselho ou um direcionamento extra, que às vezes pode trazer mais confirmação sobre o que é dito ou acrescentar algum tipo de informação. Vocês têm a carta da Imperatriz. A Imperatriz tem saído muito, ou saiu em quase todos os signos que eu fiz até agora. E este mês, a nível astrológico, é um mês em que as decisões que faremos ou nas opções que a gente possa tomar, os rumos que a gente possa escolher, vão demarcar durante um período longo de transformação na nossa vida, ok? Astrologicamente. E isto pode ter realmente a ver com a energia da Imperatriz, porque a energia da Imperatriz é criatividade. É ter a criatividade de criar, gerar coisas novas na nossa vida. É estar abertos realmente a novas experiências e manifestar coisas novas na nossa vida ou obter realmente novos objetivos na nossa vida. Talvez seja esta a vossa libertação ou este tal evoluir que existe dentro do vosso mês de março. A energia com que vocês iniciam o mês. A justiça, retificando situações. A justiça é quando, isto é a vossa energia, é quando nós sentimos que temos que retificar situações que de alguma forma a gente sente que não estão a ser corretas, não estão a ser equilibradas, não estão a ser favoráveis para nós. O porquê?
porque há aqui realmente algum tipo de... esta carta com a justiça, a carta da tecelã, ela normalmente ela tem um sentido diferente. Mas como eu digo, todas as lâminas têm o lado positivo e o lado negativo, tal como nós. Nós somos o yin e o yang, que é o bom e o mau, o centrado e o descentrado, o focado e o desfocado. Nós somos sempre duas energias e não apenas uma. E aqui, tendo a justiça como vossa energia principal de como vocês entram o mês, é realmente querer retificar situações às quais, para vocês, é como se vocês sentissem que já é ou um esforço demasiado, ou é como se sentisse que tem que sair de algum tipo de armadilha, algum tipo de emboscada. Porque esta tecelã, ela está a descer, mas por trás há uma teia de aranha. E a teia de aranha, ela tem dois sentidos. Tem o sentido de sobrevivência, mas também o sentido da alimentação. E aqui, se há algo ou situações que de alguma forma se alimentam da vossa energia, do vosso tempo, do vosso esforço, da vossa dedicação e por aí fora, é como se vocês tentassem realmente cortar esta teia de aranha que de alguma forma vos prende ou vos prendeu. Por isso é que há aqui o evoluir e as asas. Porque a borboleta, as moscas e tudo mais são insetos que voam e são os insetos que mais facilmente são presa fácil na teia de aranha. Certo? E eu acredito que vocês estão a tentar se libertar realmente de algo à qual vocês sentem que têm de trazer algum tipo de retificação na vossa vida. De equilíbrio. A nível das vossas finanças, a carta da evolução outra vez, estão a ver, olha, duas cartas de evolução. Seja a nível pessoal, seja a nível de consciência, porque esta carta da evolução, ela até tem mais a ver com o nosso terceiro olho, tem a ver com o nível de consciência. E quando nós evoluímos o nosso nível de consciência, nós conseguimos ser muito mais justos, muito mais conscientes de todas as situações positivas ou menos positivas na nossa vida. A nível das vossas finanças, é como se houvesse uma evolução de consciência a nível do vosso lado financeiro. Seja a nível de produzir mais recursos, seja a nível de corrigir falhas do passado. Há uma evolução de consciência acerca do vosso dinheiro, de como gerir dinheiro, de como evitar perdas de dinheiro e, acima de tudo, como melhorar a situação financeira. Amor ou família? Vocês têm a carta do carro. Amor ou família na casa do carro, aqui pode-me mostrar duas situações distintas, mas em um motivo: mudança, movimento e mudança. Para uns será a mudança a nível de se unirem, para outros será a mudança a nível de se afastarem. Porque o carro é uma carta de transição. Por isso é que eu digo, há aqui algum tipo de retificação daquilo que não era justo para se tornar mais equilibrado ou mais justo na vossa forma de percepção, digamos assim. Por isso é que eu digo, sejam distintas, mesmo sendo distintas, estas mudanças ou estes movimentos, a coisa é certa, é a mudança, é a transformação, é o movimento, é a deslocação na área amor ou família. Como eu digo, para uns será o juntar os trapinhos, como a gente diz, para outros será realmente a separação. A separação. Porque há aqui uma retificação de algum tipo de esforço ou de foco ou de cuidado em relação a algum tipo de situação. Seja a nível de finanças, seja a nível de relacionamentos. A questão do trabalho ou dos estudos. Vocês têm a carta do mundo. A carta do mundo fala-me em sucesso. Fala-me em trabalhos internacionais, pode remeter também a viagens, pode remeter a trabalhos a nível de redes sociais, de webs, a internet, web é a internet. Pode-me realmente mostrar, mas também fala aqui do reconhecimento. Esta carta
é quando a gente tem um grupo de seguidores, é o alcançar, é o expandir, o alcançar aquilo que nós fazemos, tanto de trabalho como a nível de estudos, de uma forma extensa, de crescimento, de desenvolvimento, de partilha ou de compartilha daquilo que nós fazemos ou daquilo que estamos a estudar. O que é certo é que ela fala em sucesso. A nível do Conselho da Espiritualidade, Roda da Fortuna, ciclo novo. O Conselho da Espiritualidade é como se dissesse assim: prepara-te, há ciclos novos. Fechadas de ciclos e ciclos novos. Situações que podem surgir de forma repentina na tua vida, rápidas, inesperadas, mas que vêm por destino, porque ela está na carta da espiritualidade, é algo predestinado a ser vivido. Por isso é que eu digo, há situações na nossa vida que não adianta a gente fugir muito, a gente tem que as vivenciar, porque está predestinado, seja para a nossa evolução pessoal, seja para a nossa evolução espiritual. O conselho extra, o universo. Gente, há aqui realmente algum tipo de libertação, de expansão. É quase como se o mês de março vos desse a oportunidade de voar para longe, ou voar bem longe. Bem longe a nível de sucesso, a nível de elevação, a nível de recompensa ou conquista. Vamos ver o que é que vos diz como clarificação. Mostrem, por favor, a clarificação signo de peixes. Qual a clarificação, por favor, para signo de peixe? Peixe, por favor. E há aqui uma libertação, olha, fundo do deck, o 8 de espadas. Há aqui definitivamente o libertar-se de algo que para vocês poderia ser ou foi limitador. 7 de espadas agora. É como se vocês realmente tentassem trazer algum tipo de astúcia. Eu sair da autossabotagem ou da sabotagem que os outros vos possam ter acreditado, fazer acreditar. Entende o que eu quero dizer? Porque há coisas na nossa... Este 8 de espadas são limites que nós causamos a nós próprios ou que outros causam. E o 7 de espadas é a mesma energia. É a sensação de autossabotagem, quando nós acreditamos nestes limites que não são reais, e a sabotagem do outro, quando nos faz acreditar que estes limites são reais. Por isso é que vocês estão a fazer algum tipo de evolução e retificação e, acima de tudo, evolução da vossa consciência. Mostrem-me, por favor, o que é a justiça. O porquê da justiça na energia de iniciar o mês. Mostra-me, por favor, a justiça para peixes. Olha, a justiça saiu-vos duas cartas. A primeira foi o As de Espadas, o que me mostra novamente a consciência, a evolução da mente. Porque o As de Espadas é as ideias. São as ideias. São as ideias. São as comunicações claras e decisivas. São as decisões, é ver as coisas com verdade, porque a consciência evoluída faz que a gente seja realista com a nossa vida, com as pessoas que fazem parte da nossa vida, com as nossas decisões e com o que as nossas decisões poderão trazer à nossa vida. Há aqui realmente, é como se houvesse uma evolução realmente muito grande a nível da vossa mente, a nível da vossa consciência. E isso faz com que vocês atuem com uma comunicação verdadeira, direta, precisa e com ideias muito claras. Rainha de Copas, a vossa energia. Sem esquecer o vosso lado emocional.
É como se vocês estivessem num mês de equilíbrio. No mês de equilíbrio. O mês de equilíbrio o que é? É quando a gente consegue realmente ter o yin e o yang em equilíbrio. As emoções e a razão em equilíbrio. Quando nós conseguimos equilibrar estas duas energias ou mantê-las muito próximas uma da outra a nível de níveis, nós temos a maior das ferramentas para ter sucesso nas nossas decisões, nos nossos direcionamentos e nos nossos caminhos. Porque nós sabemos utilizar as duas energias da mesma forma. Porque uma coisa é quando nós utilizamos o racional e esquecemos o emocional, tornamos-nos frios, tornamos-nos demasiado calculistas e às vezes não é o melhor. Quando colocamos as nossas emoções à frente da razão, também não é o melhor, porque a gente, quando vai pelo lado emocional, às vezes é o lado da ilusão. Porque o coração é feito para sentir e a mente é feita para pensar. E quando a gente consegue juntar os dois, que é o que está aqui, consegue juntar os dois de uma forma equilibrada, esta justiça, ou esta retificação, ou estas decisões, esta tentativa de equilibrar algum tipo de situação, gente, dá-vos realmente as asas e o melhor dos direcionamentos que vocês poderão ter na vossa vida. Porque vocês tomam a decisão com consciência, sem esquecer o que aquela decisão traz ao vosso emocional. É quando a gente se permite tomar decisões confrontando o nosso lado sombra. Confrontando o nosso lado sombra o quê? É quando às vezes a gente tem que tomar decisões contra os nossos sentimentos, mas nós sabemos que aquela decisão, apesar de ser dolorosa, é a melhor para nós. Entendem o que eu quero dizer? Uma coisa é eu tomar uma decisão e nem sequer pôr em causa a dor que me vai causar, eu agir quase como uma máquina, como um robô, e depois da decisão desabar na dor, ou vice-versa. Outra coisa é quando eu tomo uma decisão consciente da dor que me está a causar, mas também consciente que aquela dor é algo que me traz algum tipo de evolução, de desenvolvimento, ou mesmo até de uma nova etapa, um novo ciclo na minha vida. E é isto que vocês estão a vibrar, ou irão no vosso mês de março. A teia de aranha. A tecelã, mostra-me que é o porquê. 7 espadas, ela até caiu no chão, gente. Eu vou apanhá-la, mas é o 7 espadas. Eu estou-vos a dizer que é o vocês, e eu já vos tinha dito isso quando vi as cartas no fundo do deck, vocês estão a cortar algum tipo de sabotagem na vossa vida. Seja trazida por vocês, seja trazida por situações ou pessoas. A nível das vossas finanças, a evolução. Mostra-me, por favor, o que é as finanças para signo de peixe. Lindo. A evolução, vocês têm o 6 de espadas, o que me mostra realmente uma transição positiva. Porque o 6 de espadas é quando nós, e a tal consciência faz com que a gente realmente se mova ou tome as melhores opções para algo melhor, ou para uma melhoria, ou para uma tentativa de melhoria. E o 6 de espadas é exatamente isso, é ter a consciência de que a minha situação financeira pode melhorar ou pode se estabilizar a partir do momento em que eu tome uma decisão de movimento, de transição, de eu sair de uma zona ou de uma bolha, digamos assim, à qual me é limitante ou que me pode estar a limitar, e transitar para outras oportunidades que tragam mais tranquilidade ou que tragam mais até segurança, mais progresso financeiro. Mas é uma carta positiva. É uma carta positiva, porque o 6 de espada é quando a gente deixa algo menos favorável para nós, para ir buscar algo mais favorável. E isso tem a ver com a vossa evolução da tal consciência que eu digo. É quando a gente sente, a gente até pode estar bem, mas a gente quando evolui de nível de consciência, a gente tem consciência que eu estou bem, mas eu posso e consigo estar melhor. Entende o que eu quero dizer? É este tipo de energia que eu sinto nas vossas finanças. É o Rei de Espadas.
inteligência, intelectualidade, projetos, planos. A nível de amor ou família ou carro. Mostra-me, por favor, o carro, amor ou família. O carro, amor ou família para signo de peixes. Saíram-vos 2 lâminas. 3 espadas no fundo do deck. E eu ainda agora falei aqui que ou isto é realmente para juntar ou realmente para separar. Com o 3 de espadas no fundo do deck, é para uma grande maioria de vocês realmente algum tipo de distância ou um período de distância. Não quer dizer que seja uma distância definitiva, mas às vezes é uma distância física, emocional, psicológica, mas isto tem a ver com o facto de encontrar respostas. Porque o pajem de espadas é quando a gente busca informação. Quando a gente sente que necessita de algum tipo extra de informação, de forma a que a gente realmente consiga agir. Ok? Porque o pajem de espadas, eu digo sempre que é a carta do observador. Seja nós observarmos, seja o outro observar a nós. E o observador o que é que faz? Ele observa mais, fala menos, mas naquele período de observar e falar menos, quando fala, ele fala com a certeza, com a informação exata para realmente estabelecer limites ou barreiras limitantes entre o que é útil para vocês e o que não é útil para vocês. Porque este é o 7 de bastos. E o 7 de bastos é a carta dos limites saudáveis. É quando vocês realmente sentem que esta distância pode trazer as respostas, digamos assim. As respostas às mudanças equilibradas e necessárias a ser feitas. Ok? Seja a nível de união, seja a nível de separação. Mas para mim o 3 de espadas tem muito mais a ver com o tentar combater ou eliminar algum tipo de dor. Por isso é que eu digo, é como se vocês buscassem o tipo de resposta com esta distância, ou com esta mudança, ou seja, como eu digo, distância emocional, física, psicológica, de forma a encontrar soluções a fim de estabelecer limites saudáveis na vossa vida e na vida desta pessoa ou nas pessoas que estão envolvidas com vocês. Trazer respostas. A nível de trabalho ou estudos, o mundo. Mostra-me, por favor, o que é o mundo. Obrigada. O mundo, esta etapa, ou este sucesso, ou este triunfo, este reconhecimento a nível de expansão, como ainda agora falei, é mais a nível de futuro. 3 de bastos é a nível de futuro. É como se vocês, talvez, a nível de trabalho ou estudos, se estejam realmente a tentar dar os primeiros passos na expansão do vosso sucesso. Na expansão que pode dizer, na expansão a nível de se tornarem mais fortes a nível internacional, no vosso produto, ou no vosso serviço, ou na vossa comunicação, mas é como se vocês estivessem a projetar agora para colher mais tarde. Porque o 3 de baixo é quando a gente espera alcançar, ainda não alcançam, a gente espera alcançar o nosso objetivo ou o nosso sucesso. Mas os primeiros passos é como se estivesse a ser iniciados. E há 8 de ouros, há um esforço, há um trabalho árduo, ok? Ainda não está de acordo como vocês gostariam que estivesse. É como se vocês estivessem a trabalhar em relação a este sucesso de futuro. Ou o aumento de sucesso no futuro. A nível do Conselho da Espiritualidade, a Roda da Fortuna. São muitas, ok. Vocês têm o 5 de bastos. O 5 de bastos, neste deck, é uma carta de competição. Por isso é uma carta de esforço. É uma carta em que vocês terão que ser
melhores ou realmente arranjar estratégias, arranjarem soluções a tudo aquilo que é contrário ao vosso sucesso ou à vossa felicidade. Entendem o que eu quero dizer? Porque esta carta do 5 de ouros é uma carta de competição neste deck e é tentar ver quem alcança primeiro o objetivo. Mas vocês conseguirão, olha, porque o 3 de copas está cá. É um esforço, é uma competição à qual vocês sairão reconhecidos e vencedores. Mas é uma competição, e competição indica esforço, indica estratégia, indica inteligência, indica realmente um certo estar sempre ativo e presente neste tipo de competição, seja ela de que tipo for. É o estar atento. Mostrem-me, por favor, o conselho extra, o universo. Ok. Elas saíram para aí umas 3 ou 4 cartas. Vocês têm o 8 de copas. O 8 de copas é como se o universo dissesse assim: a insatisfação que vocês têm em alguma área da vossa vida, ela pode ser solucionada, mas vocês têm que se movimentarem, têm que dar os passos de forma a sair dessa escassez ou dessa insatisfação em busca daquilo que vocês querem, que é o 9 de copas. Mas é uma carta que depende de nós, porque o 8 de copas é quando nós temos realmente a consciência daquilo que nós temos não é exatamente aquilo que nós gostaríamos de ter, ou nós sentimos que está ainda longe daquilo que nós queremos obter. Page de bastos. Page de bastos é uma carta de notícias ou de uma nova aventura ou uma carta de espera. Aqui pode mostrar que vocês estivessem à espera de uma oportunidade ou de uma comunicação ou até mesmo de um entusiasmo da vossa parte, a fim realmente de deixar para trás esta sensação de escassez ou a sensação de insatisfação. Cavaleiro de bastos já. E o 3 de ouros. Gente, eu vejo-vos aqui realmente numa energia bastante positiva. Bastante positiva. A sério que é uma energia bastante positiva. Mas é uma energia que realmente que tem muito a ver com o grau de evolução de cada um de vocês, a qual cada um de vocês já se encontram. Para uns é como se estivesse numa evolução avançada. Claro que as coisas vão chegar até vocês de uma forma mais rápida. Para outros que estão a iniciar esta evolução, ainda terão uns certos passos evolutivos ainda a ser vivenciados. Mas no resultado final é um resultado muito positivo. Porque o 8 de copas está justificado com o pajem de bastos, cavaleiro de bastos e logo a seguir o 3 de ouros. O 3 de ouros o que é? É o reconhecimento do nosso trabalho, do nosso esforço. É a entrada de novas parcerias, de novos trabalhos, de novas comunicações, de novos encontros, de novas pessoas que têm um trabalho em equipa, que têm um objetivo em comum, que têm uma parceria em comum. Ok? É o trabalhar em conjunto, é o trabalhar ou ter realmente situações que agregam, acrescentam algo na vossa vida. Linda a vossa energia. A nível da mensagem do vosso anjo, e vocês têm no fundo do deck a roda da fortuna, há aqui mudanças, por isso preparem-se para mudanças, e estas mudanças têm a ver com a vossa evolução de consciência. O vosso anjo da guarda, saiu-vos o número 14, o 14 é... Ai, agora falhei, espera aí, momento. É temperança. É temperança. E diz assim: tira partido das diferenças. As diferenças não são só obstáculos. As diferenças podem ser realmente algo muito enriquecedor na nossa vida. E esta carta diz-vos assim: a diversidade é uma riqueza. As tuas ideias unidas, o que é que eu disse aqui no 3 de ouros? As tuas ideias unidas
às ideias de outras pessoas podem dar lugar a uma ideia maravilhosa. Começa a ver os pontos em comum e comecem logo a trabalhar juntos para encontrar um compromisso. Um compromisso é um objetivo em comum. Tudo é uma questão de equilíbrio. Não sejas intransigente. Por isso é que eu ainda agora falei que vocês tendo a carta das emoções e a carta do pensamento mostram que vocês de alguma forma tentam realmente manter o equilíbrio, não agir somente com um lado emocional, mas também não agir só com um lado mental, mas sim de uma forma muito equilibrada, o que é excelente, excelente. Meus queridos, minhas queridas, esta é a vossa mensagem. Enquadrem a vocês, à vossa situação, ao vosso momento. Não se esqueçam de deixar o vosso like, se sentirem que são atraídos a isso. Subscrever para quem não é subscrito. Ativar a campainha das notificações para que vocês sejam sempre alertados de todo e novo conteúdo do canal. O meu muito obrigado. Fiquem bem. Até à próxima. Obrigada.